Abigail era uma mulher de beleza e inteligência notáveis, casada com um homem chamado Nabal. Nabal era um homem rico, mas também era duro e insensato em seus modos. E neste vídeo você ficará sabendo tudo sobre quem foi Abigail. Mas antes, caso você ainda não seja um inscrito no nosso canal, se inscreva agora e ative o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades do canal e assim não perder nenhum conteúdo novo. De acordo com a Bíblia Sagrada, Abigail foi uma mulher de destaque na história do povo hebreu. Ela era esposa de um homem chamado Nabal, um homem rico e tolo da região de Carmelo. Após a morte de Nabal, Abigail se casou com o rei Davi e tornou-se uma de suas esposas. O nome Abigail significa a alegria do pai e tem origem hebraica. Na Bíblia, Abigail é apresentada como uma mulher sábia e inteligente. É interessante notar que muitos nomes na Bíblia têm um significado simbólico ou profético, e Abigail certamente parece personificar a alegria e a sabedoria. A história de Abigail na Bíblia Sagrada se passa durante o tempo em que Davi fugia do rei Saul. Ele tinha reunido um grupo de cerca de 600 homens que estava com ele nesse período de fuga. No relato, Davi e seus homens estavam na região de Carmelo e eles protegiam o rebanho de Nabal, fornecendo-lhe segurança contra os ladrões e bandidos. Ao se aproximar o tempo da tosquia das ovelhas, Davi enviou alguns de seus homens para pedir a Nabal uma contribuição, um favor, em reconhecimento pelos serviços prestados por sua tropa. No entanto, Nabal recusou o pedido de Davi de forma arrogante e insultante, recusando-se a dar qualquer ajuda ou suprimento. Isso enfureceu Davi, que se preparou para tomar medidas contra Nabal e sua família. Uma das servas de Nabal, que tinha ouvido falar da sabedoria e bondade de Abigail, correu para informá-la sobre a situação. Abigail, agindo rapidamente, reuniu uma grande quantidade de provisões e partiu para encontrar Davi antes que ele pudesse chegar à sua casa, na tentativa de aplacar a ira de Davi. Quando Abigail encontrou Davi, ela prostrou-se diante dele e suplicou por misericórdia. Ela não só trouxe os suprimentos que ele solicitou, mas também expressou profundo respeito e admiração por Davi, reconhecendo-o como o futuro rei de Israel. Abigail pediu a Davi que não derramasse sangue injustamente, assegurando-lhe que Deus o havia protegido de realizar vingança pessoal contra Nabal. Impressionado pela sabedoria e humildade de Abigail, Davi aceitou suas palavras e abençoou-a por sua intervenção. Ele reconheceu que Deus a enviara como um instrumento para impedir que ele cometesse uma injustiça. Davi aceitou os presentes de Abigail e os agradecimentos por sua bondade, desistindo assim de seus planos de vingança. Quando Abigail retornou para casa, Nabal estava se banqueteando sem preocupações, sem saber do perigo que havia enfrentado. Abigail sabiamente esperou até a manhã seguinte para informá-lo sobre o que acontecera. Quando Nabal ouviu o que sua esposa tinha feito, seu coração falhou e ele ficou paralisado. 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Após a morte de Nabal, Davi enviou mensageiros para Abigail, propondo-lhe casamento. Ela aceitou de bom grado e tornou-se esposa de Davi, entrando em sua casa como uma mulher honrada e respeitada. A história de Abigail é um exemplo de coragem, sabedoria e graça sob pressão. Ela agiu com generosidade e discernimento, evitando um conflito desnecessário e mostrando uma profunda confiança na providência de Deus. Sua história continua a ser lembrada como um exemplo de virtude e fé para os crentes ao longo dos séculos. Vejamos algumas qualidades encontradas em Abigail. Ela era uma mulher sábia. Agiu com coragem.
Foi uma verdadeira líder. Abigail era humilde e submissa. Foi uma intercessora. Foi uma ótima negociadora. Demonstrou paciência e lealdade. Confiava em Deus completamente. Esse relato nos mostra de forma clara a diferença que a presença de Deus faz na vida de alguém. Nabal era alguém sem paciência, tolo, de pavio curto e que agia sem pensar. Diferente de sua esposa, que era paciente e sábia nas situações adversas. No nosso dia a dia, que possamos ser mais como Abigail e menos como Nabal. Que possamos evidenciar o fruto do Espírito Santo em nossas vidas por meio da temperança, domínio próprio, mansidão, alegria e amor. Antes de nos despedirmos, quero ouvir suas reflexões nos comentários. Para você, quais lições podemos aprender com essa história bíblica? Agradeço por nos acompanharem neste vídeo. Deixe o seu like e, se ainda não se inscreveram, convido a fazerem parte desta comunidade Palavra e Adoração.